Importante definitivamente o exercício de número 8, onde a gente está tendo as amostras. Esse exercício é igualzinho da lista, hein? Igualzinho da lista, hein? Vamos lá. Considere as seguintes amostras: brometo de cálcio, brometo de sódio, sulfato de potássio, sacarose e HCl. Admitindo que o ácido esteja totalmente ionizado e que os sais estejam totalmente dissociados, qual será a ordem crescente de temperatura de congelamento dessas soluções? Faça um raciocínio mínimo, só assinalar a alternativa correta, obviamente, não vale, né? Então qual que vai ser? Como é que eu vou saber qual que será a ordem crescente de temperatura de congelamento? Ordem crescente de temperatura de congelamento. Lembra que o soluto não volátil faz? O soluto não volátil reduz a temperatura de congelamento. Ou seja, quem tiver maior quantidade em mol por litro, será o primeiro dessa lista. Terá a temperatura de congelamento mais baixa, ou seja, vai ser o primeiro dessa lista. Então eu vou ter que olhar todos aí. Vamos olhar todos sem dúvida alguma. Para já. 2 palitos. No primeiro, então, eu tenho o CaBr2. Aqui. Eu tenho o CaBr2. O que vai acontecer com o CaBr2 quando eu adicionar ele na água? Cálcio é mais 2, o bromo é menos 1, e são 2 bromos menos 1. Ou seja, cada um desse forma um desse, 2 desse, 2 desse, um desse, 2 desse, ou seja, cada um desse forma 3 mols desse, dos produtos. Quantos são lá mesmo? 0,1. Se 1 forma 3, 0,1 mol me dá um total de soluto não volátil de 0,3 mols por litro. Está escrito mols, eu juro. 0,3 mols por litro. Muito bem. Aí agora a gente vai pro roxo, vai? No número 2, quem é o 2? NaBr02. O que vai acontecer quando você adiciona NaBr na água? Se o BR é menos, 1 BR, 1 sódio, Na mais e BR menos. A cada um NaBr você tem 2 soluto não volátil, um desse e um desse, são 2 mols no total. Lembra que a flecha aqui, esse aqui não fica, né? Quanto foi lá? 0,2, então, um vermelho. Se um desse forma 2 desse, 0,2 desse vai formar o dobro de 0,4 mols por litro. Então, no 3, o que vai acontecer no 3? O 3 é o K2SO4. 3, K2SO4. O que acontece no K2SO4 quando é colocado na água? Quando você coloca o K2SO4 na água, você vai ter K mais SO4 menos 2. Por 2 motivos, tu tem que ter 2K mais, lembra? Quais são os 2 motivos mesmo? Na água, balancear a reação, e a soma da carga do cátion com a carga do ânion tem que dar 0, tá? Lembra disso, por favor. Eu nunca mais vou dizer o que realmente penso. Eu nunca mais vou dizer 0,2. Um desse forma 2 desse e um desse. Ou seja, no total, um desse produz 3 mols. Mas e se são 0,2? Se são 0,2, 1 para 3, 0,2 para 0,6 mols por litro. 3 vezes 0,2. É isso que vai formar o total de soluto não volátil. O 3 é o 4 já, né?
O 4 é a sacarose. O 4 é a sacarose. Sacarose. Açúcar. Um dos componentes do açúcar. A sacarose não acontece nada com ela só se dissolve. Meio mol por litro. Meio mesmo? Meio mol por litro. Ela só se dissolve. Nada acontece com ela de muito emocionante quando ela se dissolve na água. Enquanto, e por fim e não menos importante, o número 5 é o HCl. E o HCl na água produz H+, e Cl-. Quanto é de HCl mesmo? 0,1 também. Um desse produz um desse e um desse, ou seja, no total são 2 mols. São 2 mols. Quando eu venho com 0,1, o total vai ser o dobro, 0,2 mols por litro. Esse 0,2 mols por litro, então é dissoluto não volátil. E agora eu vou ter que colocar ele em ordem crescente de temperatura de congelamento. Então vamos lá. Soluto não volátil faz o quê? Soluto não volátil faz com que a temperatura de congelamento diminua. Quanto maior quantidade de soluto não volátil, quanto mais quantidade de soluto não volátil, mais joga para baixo a temperatura de congelamento. Então quem tem maior concentração vai ter menor temperatura de congelamento. Ou seja, em ordem crescente de temperatura de congelamento, em ordem decrescente de concentração. Quem vai ser o primeiro? Perdão. Quem vai ser o primeiro? Vou fazer em azul. 0,6. O primeiro vai ser o 3. 3 vai ter menor temperatura de congelamento. O próximo, sacarose, 4. 0,5. 0,4. NABR, 2. 0,3. E por fim, 0,2. 0,2. 3, 4, 2, 1, 5. Incrível como sempre bate com uma, né? 3, 4, 2, 1, 5. Ao fundo, Titãs, na versão acústica. Muito boa. Essa música especificamente, Bichos Escrotos. Pulgas, alimente suas rugas. Oncinha pintada quando um peludo. Vão se fuder. Porque aqui na face da terra só os escrotos é que vão ter. Tchau.